Queridos, nós devemos lembrar também que não é só quanto à forma que Deus se preocupa. Além de saber quem deve ser adorado, como deve ser adorado, Deus também nos ensina o porquê ele deve ser adorado. Veja que o mandamento ele não termina no 4º versículo. Ele não termina também no 5º versículo, mas no 6º. É no 6º que ele diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Neste versículo nos é dado a garantia de que Deus nos concede a sua eterna misericórdia, que Deus concede a sua misericórdia que renova-se todas as manhãs àqueles que guardam os seus mandamentos. Eis a razão do nosso dever de adorá-lo. Devemos adorá-lo porque fomos criados para isso. Devemos adorá-lo porque Deus colocou no nosso coração, Ele enxertou no nosso coração esse desejo. Mas mais do que isso, devemos adorá-lo porque Ele é um Deus cujas misericórdias são eternas sobre as nossas vidas. E deve ser adorado porque Ele derrama destas misericórdias sobre nós. Mas nós não podemos esquecer o que diz o versículo 5, o 5º versículo. Ele afirma que o Deus soberano, que tem direito de propriedade sobre nós, pode manifestar a sua ira sobre nós. Quando descumprimos o seu mandamento, Deus manifesta também o seu juízo, porque Ele considera o descumprimento do 2º mandamento como uma prostituição espiritual e tem por inimigo os seus praticantes. Coisa dura é, irmãos, ter a Deus como inimigo. Tiago, ao falar disso, vai dizer: aqueles que amam o mundo constituem-se inimigos de Deus. Como é bom saber que Deus é nosso amigo, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é ter a Deus por inimigo. Os idólatras têm a Deus por inimigo. Aqueles que amam o mundo têm a Deus por inimigo. Coisa dura é cair nas mãos do Deus vivo. Por meio do Espírito Santo, Deus nos aproxima de si, nos acolhe, nos ama, se comunica conosco. Irmãos, Deus quer ser nosso amigo, quer ser obedecido, quer ser amado por nós e quer ser adorado da forma correta. Nós não devemos buscar a Deus por meio de imagens, devemos procurar o Deus vivo, nos humilhar diante dEle, convertermos-nos a Ele. Deus deseja a nossa conversão das superstições mundanas. Deus não quer ver de nós copos de água ao lado da televisão, pisando em sal grosso, carregando rosas para a igreja. Deus não quer ver de nós ferradura atrás da porta, pé de coelho. Deus não quer ver de nós pés de cacto na porta de casa para espantar mal olhado. Não. Todo esse tipo de coisas é desobediência a Deus. Deus não quer esse tipo de coisa nas nossas vidas. Que nos desprendamos das coisas, dos objetos e nos apegamos ao Deus que é Espírito, ao Deus verdadeiro. O 2º mandamento, ele é perfeitamente aplicável a nós. Ele serve para treinar as nossas mentes, adorar e cultuar o único e verdadeiro Deus. O 2º mandamento não está dizendo que nós não podemos usar as figuras que são utilizadas para ensinar as crianças com fins didáticos, um fim singelo, simplório ali. Não é esse tipo. Também não está condenando a arte, mas está condenando sim o usar estas coisas para a adoração, o inclinar-se a estas coisas para adorar. Isto sim é o pecado do 2º mandamento. Eu gostaria que você parasse e refletisse bem no seu coração. Que lugar Deus
e as coisas do seu reino têm ocupado no seu coração? Será que você não tem se preocupado em trabalhar mais para adquirir mais coisas, ao passo que tem deixado de lado as coisas do Senhor, a obra do Senhor, o seu reino? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz que ali está o nosso tesouro. Reflita no que você tem gastado mais o seu tempo. Reflita onde você tem colocado o seu coração. Será mesmo em Deus? Será mesmo no Senhor? Porque se qualquer outra coisa estiver ocupando o lugar que é do Senhor, meu irmão, o segundo mandamento é para você também. É para você avaliar e retirar estas coisas do seu coração e deixar ali o espaço que é do Senhor, que é dele, que é para Ele encher o seu coração, é para Ele habitar, é para Ele fazer morada, é para Ele transformar a sua vida. Se você tem pensado como aqueles que pensam que o culto é segundo os meus interesses, os nossos interesses, que o culto é para agradar pessoas e, portanto, ele tem que ser mais dinâmico, mais jovial, mais diferenciado, com uma mensagem não de 30 minutos como essa, mas de 10. Essa mensagem é para você rever e repensar, porque essa não é a maneira que Deus quer ser adorado. O culto a Deus é conforme Ele quer e não conforme nós achamos que Ele vai se agradar. Que Deus seja sempre louvado da maneira que Ele quer e não como nós queremos. Lembremos-nos sempre que a criatividade, quando a matéria é a adoração, ela é desprezível. Deus quer obediência. Na criatividade humana, o homem fez um bezerro para adorá-lo, e aquilo desagradou muito a Deus. Na criatividade humana, o homem se utiliza de copos de água, de sal e de outros recursos, tijolo de Israel, areia santa e coisas que desagradam a Deus. Em matéria de culto e adoração, Deus requer de nós somente obediência.